Estamos aqui de volta no podcast Momento Mediar. Hoje, o segundo episódio com essa pessoa maravilhosa que eu admiro demais, que é a doutora Ana Florinda, que é aí a juíza titular da 22ª Vara de Família aqui do Tribunal de Alagoas. Além de ter outros ofícios que ela faz, né, além de ser professora, mestra, coordenadora do Núcleo de Promoção de Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas e também coordena a mediação escolar. E hoje estaremos aí conversando, doutora Ana Florinda, gratidão pela presença. Então, estaremos conversando aqui sobre essas questões, né, do fomento dos métodos de resolução de conflitos e da importância. Então, esse momento mediar é para isso, para que a gente possa fomentar e explicar que existem outras formas de solução de conflitos. E aí, doutora Ana Florinda, a senhora atua muitos anos aí no direito das famílias e a senhora está aí diante dessas modificações que acontecem durante todos esses anos. Quantos anos a senhora está nesse ramo do direito das famílias, doutora Ana Florinda? Karen, eu primeiro quero dizer a você o prazer de estar aqui, parabenizar você por essa iniciativa, que realmente é uma divulgação muito grande desses métodos de resolução de conflito, né, alternativos. Sim. Que tem tanto feito bem à nossa sociedade, não é? Tem feito muito bem mesmo. Olha, na verdade, eu sou oriunda do estado da Bahia, moro aqui já há mais de 30 anos, mas na Bahia eu advoguei um período. E desde a faculdade eu sempre gostei muito de direito de família, sempre me interessava bastante. E na advocacia quase que foi assim uma coisa que me puxava, porque as pessoas chegavam e eu ainda iniciando na advocacia, e a pessoa disse assim, não, eu vou esperar a doutora Ana, porque eu tinha assim, uma certa paciência de ouvir, e eu tinha realmente um interesse de saber o que estava acontecendo naquela situação, e era bem engraçado isso. Depois eu desviei um pouquinho, porque eu fui ser procuradora do Estado, então passei a lidar com direito público. E assim foi durante 9 anos. E depois eu vim morar em Alagoas, acompanhando meu esposo, que veio ser juiz federal aqui, e acabei fazendo o concurso para magistratura, e você sabe, o juiz no interior é aquele juiz faz tudo. Clínico geral, né? Tem aquela brincadeira que a gente quer o bombril, né? E faz de tudo, mas sempre me interessando muito, muito, muito pelo direito de família, pelas questões de família. Sim. E principalmente essa questão de paternidade, que me chamou bem a atenção no começo, porque eu via que era uma coisa um pouco negligenciada, né? Sim. Que os processos demoravam muito. Naquele tempo não tinha facilidade. Doutora Ana, quando a senhora fala que, na época, quando a senhora advogava, antes de ser juíza, que as pessoas gostavam que a senhora atendesse porque a senhora ouvia. Isso. Hoje, quando a senhora, atuando no direito das famílias, tem uma modificação muito grande na legislação, desde a época da lei do divórcio para cá. Sim, sim. Eu não sei se a senhora concorda com o que eu vou falar, mas na lei do divórcio diz que a gente tem que atribuir culpa ao outro para poder se divorciar. Hoje a gente já tem aí a possibilidade apenas de uma parte solicitar o divórcio. Isso. E esse divórcio é concedido, isso. Porque depende apenas da vontade de uma das pessoas, né? Isso. Mas escutar o que está acontecendo faz diferença no momento em que a gente olha para essas pessoas que estão no conflito? Porque eu vou trazer até uma frase que eu vi do juiz Donald King, não sei se a doutora conhece, que ele fala, a vara de família é onde se atiram em sobreviventes. Como que a senhora percebe essa situação diante desses conflitos familiares? Nós não temos mais, assim, aquele que seria o culpado no divórcio, não é? A separação judicial anteriormente, divórcio hoje. Mas a culpa ainda tem alguns reflexos. A culpa pode, de certa forma, incidir sobre a deliberação, sobre a guarda, em algumas situações, né, dependendo do comportamento de um dos pais, e também a questão dos alimentos, né? Agora, claro, não vai influenciar, por exemplo, na partilha de bens. Então, e nós procuramos sempre ouvir, tirando um pouco, tirando de lado a questão de saber quem é o culpado, né? Procuramos inicialmente ver que solução dá mais favorável possível para os filhos, que é a prioridade para nós. Sim. E esse divórcio liminar que se pede hoje é uma medida favorável, é boa, não é uma medida ruim. Nós temos concedido, né, até por questão de orientação jurisprudencial, né, nós temos concedido. Sim. E realmente ela não tem muita coisa a ver
com quem é o culpado ou não, até porque dizem que não há culpado, né? Eu costumo dizer assim, às vezes a gente quer matematizar, quase que não sai. Como se a responsabilidade fosse sempre 50% para cada um. E eu percebo que cada um tem a sua coparticipação nas relações interdependentes. Às vezes eu posso ter contribuído 10%, 5%, a 50%, uma proporcionalidade. 60%. Mas quando eu tenho uma relação interdependente, existe essa coparticipação de responsabilidade. E não é culpa, é responsabilidade na construção daquele relacionamento. A gente aqui não vai falar da questão de violência doméstica, porque não é essa a vertente. Claro. Que são outras demandas e outra forma de agir. Mas no contexto de um divórcio, né, litigioso, que vai para a vara de família lá da senhora, eu sei que lá existe uma equipe especializada, capacitada de mediadores. Todos são mediadores formados. Lá vocês têm essa vertente de tentar escutar e entender o que está acontecendo naquele conflito. Com certeza. O que eu acho interessante, doutora Ana Florinda, que às vezes as pessoas pensam assim, vou levar para o juiz resolver. Como é para a senhora resolver uma questão, né, que é a vida daquela família, sem olhar para além daquilo que está escrito nas petições? É possível? Existem as chamadas demandas objetivas e subjetivas, né, que nós estudamos quando estudamos a mediação. E eu digo assim, não há uma culpa determinante, assim, culpa tantos por cento de um quanto de outro. Porém, às vezes, aquele que, num determinado momento, adota uma atitude muito forte, muito desfavorável em relação ao outro, que às vezes é o caso, por exemplo, da violência doméstica, que evidentemente fosse fazer uma retrospectiva, poderia que aquela pessoa que foi vítima da violência doméstica veio, digamos assim, seria gota d'água, uma reação evidentemente desproporcional e desnecessária, mas contra atitudes que já tinham sido tomadas antes. Então, a gente procura evitar essa perquirição de quem foi a culpa. Então, o mais importante para nós é ouvir, né? Você sabe que o juiz não pode fazer a mediação. Sim. Dentro do seu trabalho de juiz, é proibido o juiz fazer a mediação, o juiz faz a conciliação. Fico muito feliz em ouvir isso, doutora. A lei não nos possibilita fazer a mediação. Nós fazemos a conciliação. Porém, a formação em mediação é extremamente importante. E aí vem a mediação, ela possibilita a coparticipação das pessoas na decisão. E eu sempre digo assim, que quando você vê as pessoas assumirem a responsabilidade por aquela decisão, é que houve uma mediação, digamos assim, no sentido técnico da palavra, não é? Porque na conciliação você propõe isso, você propõe aquilo, e geralmente é o que se faz na vara de família. Mas quando você exercita as técnicas da mediação, você procura levar cada um a assumir uma responsabilidade naquela decisão. Sim. E aí é por isso que eu digo que a mediação é feita desse modo, com o uso da técnica na vara de família. É uma construção conjunta, né, exatamente, doutora? é uma construção conjunta. E por isso que é importante essa capacitação dessa equipe que a senhora tem lá. Completamente. Nós temos toda a nossa equipe formada em mediação. A gente faz... insiste muito na reciclagem, temos reuniões periódicas, não só no núcleo, porque também no núcleo nós fazemos o mesmo tipo de trabalho, não é? E lá as sessões demoram muito tempo? Como que funciona as sessões de mediação? Olha, veja bem, nós, no direito hoje, na vara de família, nós vemos com aquela premência do tempo. Sim. Mas procuramos marcar o mínimo de audiências, né? Por tardes, para evitar assim, que você não possa levar ao cabo uma boa audiência mais tranquila, mais serena. Sim. Então, eu já antigamente chegava a fazer 4, 5, 6 por tarde, Nossa. assim. Mas depois... Isso é importante que as pessoas saibam, me conscientizei que isso não era importante. O importante é que você faça 2 ou 3 bem feitas, calmas. E, no final das contas, nós verificamos que o resultado final, assim, durante o mês, acabava dando a mesma coisa. Entendeu? Tanto que nós, desde que começou a apurar a questão da produtividade, nós temos sempre estado na excelência, né? Da produtividade do tribunal. Sim. Ganhamos todos os anos, estamos o selo da produtividade.
E é verdadeiro isso, a gente atesta isso na verdade. prática. Há pouco tempo, há poucos dias até recebemos a do ano passado, né? Que é o ano seguinte que apura. Então, nós verificamos que o fato de você fazer muitas audiências nem sempre é produtivo. Sim, porque você a muitas vezes tem qualidade. que interromper as discussões, né? Interromper para retomar outro dia. Então, você acaba fazendo muitas audiências que são, assim, muito desgastantes para as partes. Entendi. Então, às vezes, se faz uma longa, que é muito produtiva. Né? E, às vezes, no final daquela audiência, não é fechado um acordo entre as partes, mas você percebeu uma evolução muito grande na demanda. Porque, muitas vezes, na primeira audiência, nem se olham, né? Eu digo assim, vai ficar doente de torcicolo. Cuidado com torcicolo. Porque é assim, um de outro. É assim mesmo. Não é aquela provocação, aquele mal-estar, às vezes, que você nota com Às algumas vezes pessoas. um sorriso, traz um desconforto, as provocações, né? Lá do lado de fora, tudo você nota. Mas que quando termina, às vezes, a audiência, você nota que aquilo já ficou mais tranquilo. Doutora, a senhora percebe quando o advogado, a postura da advocacia junto ao cliente também faz diferença? Com certeza. O advogado de família, ele é um advogado que deve ter uma formação diferenciada. Né? Ele deve ter uma formação diferenciada. Porque ele lida com família. Sim. Né? Então, eu digo, é diferente você bate o carro. No seu carro bateu numa pessoa, no carro de outra pessoa. Então, o que acontece? Você chama, quanto é o prejuízo? Aqui entra 1.000, 2.000, discute, pagou, vai embora. Você nunca mais na vida vai ver aquela pessoa. Exatamente. Certo? Família, não. A família continua. Eu sempre uso muito aquele termo francês, né? É couple de père. Existe o casal de pais. Vocês não são um casal de esposos. Sim, né? Vocês são um casal de pais. Sim. E isso continua o resto da vida, até que haja falecimento de alguns ou do... É uma transformação daquele modelo Exatamente. de família. A gente preciso sabe. você se conscientizar. A família continua a existir depois do divórcio. Ela não acaba depois do divórcio. Exatamente. É uma nova forma de agir. Exatamente. A gente sabe que as emoções estão ali, né? Isso. Por isso que eu acredito muito nos métodos de resolução e nessa capacitação dos profissionais. Com certeza. Para poder atender essas pessoas que estão envolvidas num momento de muita emoção. E nós, da advocacia, falo agora como advogada, claro. Nós somos treinados na faculdade a não escutar. É só fazer a subsunção do fato à norma. É só entrar com um processo para a senhora resolver. Dar um diagnóstico, né? Mas nós já temos hoje, eu até me orgulho de ir no SESMAC, eu sempre insisti que a mediação fosse incluída na nossa grade. Sim. E que sei que hoje já existe realmente as aulas de mediação. E eu sempre insisti muito, muito. Isso é importante. Para que isso acontecesse. Isso também é algo que também foi um movimento. E até me orgulho de ter feito o primeiro evento de mediação aqui de Alagoas, né? Olha, com a ministra Eliana Calmon. Ela veio. Porque eu tomei conhecimento da mediação quando eu fui fazer o mestrado em Portugal. E lá eu frequentava. Nós íamos para a escola judicial, né? A escola judicial que forma magistrados do Ministério Público e magistrados do Judiciário, que é uma carreira única, não é? Que depois de algum tempo ela é desdobrada, mas é uma carreira única. Então, eu assistia mediações e assistia aulas de mediação lá em Portugal. Achei muitíssimo interessante e trouxe, justamente fizemos na Associação Comercial esse encontro. A Eliana Calmon aceitou vir. Foi assim, muito, muito prazeroso para mim. Fui adquirindo alguns livros, né? Sim, importante. Eu acho que a capacitação é contínua, né? Contínua. E quando eu fiz o projeto do núcleo, que foi a minha dissertação de mestrado, que eu fiz também uma iniciação científica no SESMAC com meus alunos, a partir de uma pesquisa de campo que a gente fez. Sim. Detectamos que o maior problema das famílias informais era a paternidade não reconhecida. Assim, a falta de documentação das pessoas que passavam pela paternidade. Então, eu não vou fazer mestrado sobre o sexo dos anos. Eu quero uma coisa que você tenha mesmo uma efetividade. Uma prática, E aí nós criamos o núcleo, né? O tribunal aceitou a Quantos formação anos tem o núcleo, doutora? O núcleo vai fazer 16 anos. Muito tempo. De funcionamento. Né, e lá, como é que funciona para que a gente possa levar nós trabalhamos no núcleo
com a mediação, porque a mediação lá é feita pela equipe interdisciplinar. Sim. Então, nós temos psicólogos, temos assistentes sociais e temos pessoas com formação jurídica. E as pessoas podem ir lá, direto lá? Sim, diretamente lá. Nós temos captação através dos cartórios, né? Quando uma pessoa vai registrar um filho com o registro incompleto e não diz o nome do pai, não declina, vê que é uma pessoa, né, fora do casamento, então ela é convidada a ir ao núcleo para dizer quem é o pai, conversar e ver as providências que pode tomar. Entender a situação do porquê está sendo registrada. Mesmo quando ela não diz, ela é convidada a ir. Entendi. Né? Porque justamente que a gente percebeu que para muitas vezes você dizer quem é o pai da criança, tem que ter um ambiente propício, né? Sim, tudo é escuta, né? Tudo é escuta. Como a que eu escuto a pessoa, escuta né? Acolhedora, né? Sim. Que o núcleo faz através de assistentes sociais e psicólogos. E qual é o volume de pessoas que passam por ali? A senhora tem mais ou menos? Muito grande. Nós temos sempre em torno de 2.000, mais de 2.000 processos em tramitação, o tempo inteiro. Nós temos desses 16 anos sempre tem esse volume sempre esse grande número, de sempre esse. Inclusive tem uns números desse ano que eu trouxe aqui. Nós fazemos em torno de 70% dos reconhecimentos espontâneos. Então, ou seja, só para que as pessoas possam entender, esse reconhecimento espontâneo é quando as pessoas são convocadas, me corrija, tá, doutora? Mas é são verdade. convocadas a comparecerem lá no núcleo de filiação e conforme... Reconhece a paternidade alegada. Né? Alguns não reconhecem, então é feito o DNA, mas que realmente é uma minoria. E aí é feito o DNA lá? É feito o DNA lá, porque nós temos o projeto, incluiu também a forma... Tanto que esse projeto hoje nós estendemos a todas as varas de família de Alagoas. Nós coordenamos o DNA no estado inteiro, através do SUAB, que a gente retira a amostra na audiência, na própria audiência, em vez de tirar o sangue e tudo, a gente coleta lá. E uma quantidade muito pequena de DNA em relação ao geral. Sim. Né? E tem também os chamados pais falecidos, que a gente não fazia antigamente. Mas por conta da demanda, né, dos casos muito sérios, os jovens morrem muito cedo, muitas pessoas são assassinadas, muito jovens ainda, né? E deixam as jovens grávidas e tudo. Então nós resolvemos assumir a responsabilidade de fazer só que aí a gente tem que fazer realmente o DNA. Entendi. Então, ou seja, lá também tem feito essa mediação para que elas possam aí resolver essas questões de filiação. E também, além da gente captar junto dos cartórios, né, que a lei obriga a comunicação, que antigamente para todas as varas ia distribuído. Sim. Aí agora tá e aí ficava lá no canto, porque era muito serviço e não era uma prioridade. Lá não, a nossa prioridade. Então, ou seja, tudo que está dentro dessa vertente vai tudo para o núcleo. Exatamente. Não vai lá para as demais varas. Não, a não ser que você entre com uma ação de investigação. Certo. Né? Se você entrar mas em vez de eu entrar com a ação, eu posso ir lá no núcleo. Com certeza, absoluta. Eu consigo também esse resultado. Nós fazemos também documentação de pessoas de qualquer idade. Temos feito pessoas de mais de 70 anos, às vezes fazemos isso eu já idade, vi. Reconhecemos. É importante nós não temos limite de idade. E trabalhamos também, que é uma outra via de trabalho, que é nas escolas. Né? Sim, era isso que eu queria também conversar com a doutora. Escola, mas não é bem a mediação escolar, é o seguinte. Na escola, nós fazemos um levantamento anual de quantos alunos não têm o nome de pai no registro civil. Entendi. E aí, dentro da escola, a nossa equipe vai até a escola, marcamos um encontro com aquelas mães daquelas crianças, adolescentes. Então, esse projeto está linkado ao núcleo? Também à escola. Então, na escola, as mães são convidadas a informar e aí nós fazemos audiência ali. E é tão, assim, interessante, nós já aconteceu ir para uma escola e um pai fazer ao mesmo tempo o reconhecimento de 12 filhos. Nossa! Não, esse é meu, mas eu tenho mais 11, eu tenho mais 10, eu tenho mais 8. É muito interessante isso. Ou seja, a demanda é grande, né? Um momento de escuta para poder entender a história daquelas pessoas. E é feito tudo na escola. Nós levamos o SAG para lá, levamos os computadores. Entendi. É como se fosse uma justiça itinerante. Toda a audiência é feita ali, tudo ali, inclusive o DNA se precisar. Né? Quando eu vi o projeto Mediação Escolar, eu acreditava que fosse a mediação com os alunos, algo nesse sentido. Mas então é como se a senhora estivesse levando o núcleo de filiação para dentro das escolas. Essa é uma. Agora, nós temos também um trabalho da mediação escolar que é diferente. Sim. Que foi também um trabalho iniciado no SESMAC. Né? Você sabe que o SESMAC ele tem
uma vocação para a pesquisa e para a interferência na sociedade, nas ações sociais, o SESMAC realmente, eu acredito que talvez seja a faculdade que tenha prioridade nisso aqui em Alagoas. Eu vou puxar a sardinha para a faculdade que eu leciono. Também, todas. Eu estou falando, não, SESMAC porque por lá, ser as primeiras, sempre as primeiras ações. O SESMAC está aqui sempre, né, despontando. É uma das faculdades mais antigas também. Por isso também. Mas com relação à mediação, preciso também falar da FDG, que é a antiga Fama, porque lá a gente conseguiu implementar, não sei se a doutora chegou a conhecer, a professora Aurélio Lisboa. Em 2015, a gente conseguiu implementar a grade de mediação, mesmo quando não era obrigatório. Justamente para quebrar um pouco essa única forma de solução que era o processo, para que os alunos pudessem eu digo assim, quando eu digo SESMAC, não é destacando o SESMAC da demais, apenas que dá assim. Porque, por exemplo, nós tivemos o primeiro SEJUSC no SESMAC, e daí muitas escolas assumiram a história isso. do SESMAC é única. Mas não há superioridade em termos de qualidade, né? Eu não quero dizer isso. Eu quero dizer apenas que ele tem uma vocação de pesquisa muito interessante. Então, nós iniciamos nas escolas, trabalhando com gravidez na adolescência, isso e aquilo, e notamos um ambiente de muita violência na escola. A violência, assim, muitas brigas que acabavam em agressões físicas e verbais, muita homofobia, muito bullying, né? Por diversas razões. Todas essas vertentes polarizadas, né? Essas atitudes que levam realmente à violência, né? Se não forem controladas. Entre alunos, principalmente, mas também entre professores e alunos, eventualmente entre professores e pais. Então, acaba sendo um sistema que todos acabam se retroalimentando, né? Então, nós iniciamos esse trabalho, que já vai fazer 6 anos, já trabalhamos em mais de 10 escolas hoje, na mediação, e incluímos o projeto no NJUS do tribunal. O tribunal, como sempre também, o tribunal, eu acredito que tem também esse perfil de incentivo das ações sociais, né? E nós temos hoje um mediador, agora sempre sofremos com a questão de mão de obra, né? É muito difícil isso. Mas temos formação de professores, temos tudo. A forma de atuação da mediação escolar é um pouco diferente, né? Vocês trabalham com os professores, capacitando eles, e também com os alunos? Veja bem, o Tribunal de Justiça, no caso do projeto que eu coordeno, ele não se dispõe a ir fazer as mediações escolares. Sim. Nós temos a proposta de fazer a formatação do projeto, a metodologia a ser aplicada. Sim. E fazemos a formação de professores e também a formação de alunos mediadores. Para replicarem juntamente com a professora Sônia Albuquerque, que é a nossa professora do SESMAC. E também posso dizer que fizemos o primeiro evento aqui com uma professora argentina, a doutora Ana Prada, que é professora na Argentina e também no México, de mediação escolar, que tem um dos livros assim mais conhecidos, que é a Mediação Sem Mediadores. Sim. Inclusive, não foi traduzido ainda. Eu não li ainda. É um livro em espanhol ainda, né? Gostaria até de ter tempo para fazer. Ou então que outra pessoa fizesse, com mais capacidade que eu fizesse essa tradução. Ela já me fez vários desafios para isso. Mas, realmente, o tempo ainda é um desafio para todos nós. Então, ela nos mostrou como ela trabalha com alunos mediadores. Sim, né? Sim. Isso é importante. E isso também já era feito em São Paulo, foi através de uma amiga de São Paulo que trouxe a Ana Prada aqui em Alagoas para nós, né? Facilitando a situação econômica de não mandar buscá-la na Argentina e sim trazer de São Paulo para cá. Sim. E foi, assim, uma inspiração para todo mundo, né? Doutora, a senhora indo vendo na prática, na escola, né, essas mediações, essas histórias, essas questões que eu não sei como funciona, mas a senhora deve escutar muitas questões trazidas. Sim. Tudo isso, o fundo, é familiar, né? Também. Os conflitos. Né? Também. Existe a questão de você ter alunos que, veja bem, eu estou usando o termo técnico, mal educados, no sentido de não serem educados pacificamente, não serem educados para a convivência social. A ausência de conhecimento de outra forma de... Eles chegam na escola sem noção daquela chamada educação doméstica. Sim. Que no meu tempo, que eu sou professora de muito mais idade que vocês, que nós valorizávamos tanto, não é? De licença, bom dia, obrigada. Sim. Sim. Né? De tentar, quando eu tenho um problema, não ir avançar
sobre você para resolver, de chamar para ver se você me atende. Falta um pouco de inteligência emocional, Exatamente, é o que hoje denominamos assim, mas é a mesma a educação doméstica que falta, né? Então, os alunos chegam, aí eu volto a dizer, desculpe por ser mal interpretada, mas, entre aspas, brutos, uma pedra rara, mas bruta ainda, sem lapidação social. Sim. Então, eles não sabem dialogar pacificamente, muitas vezes. Porque né? não aprenderam, não são todos. Não aprenderam, mas, né? E veja só, independe do padrão social, do padrão econômico. Isso é quase que uma coisa geral. Então, quando você começa a trabalhar na escola, é que ele vai adquirir essa, digamos assim, essa performance que ele deveria ter trazido já de casa. Entendi. Né? Então, quando ele chega a uma escola onde ele é recepcionado por professores que têm essa preocupação também de não só ensinar matemática ou física ou português, mas também de socializá-los, então você vê que vai havendo uma modificação e tem escolas que se destacam com aluno mais pacífico que o outro. Mas isso, com certeza, é uma formação dos professores. Mas tem, muitas vezes, uma escola em que o próprio professor não tem, ou que o professor tem o seguinte pensamento: olha, isso eu não tenho nada com isso, eu estou aqui para ensinar história, não estou aqui para ensinar educação a ninguém. Tem isso também, né? Essa capacitação do profissional. Nesse caso, dos professores, para que eu possa, né, ser esse repercussor dessa possibilidade de mudança, eles tenho que precisam acreditar naquilo. Eu costumo dizer, eu só consigo levar alguém para um caminho novo se eu conhecer esse caminho novo, mas eu preciso estar aberto para isso. Agora, eu preciso dar aqui um depoimento. Para a senhora. Obrigada. Eu tenho que dar o meu depoimento aqui, que eu realmente, muitas vezes, eu me mostro assim encantada e feliz com a recepção que nós tivemos aqui em Alagoas, por parte da Secretaria Estadual de Educação, para o projeto, o apoio que nós sempre recebemos. Né? E quando a gente trata de alguma coisa da prefeitura também, a recepção é extremamente cordial e cooperativa. Então, nós estamos hoje com um núcleo no CEPA, onde fomos recebidos de braços abertos, né? E a cooperação e os professores, como eles participam Porque eu acho que todos querem uma mudança. Mas eu sinceramente, como eu sempre vivi no ambiente do judiciário, eu nunca... eu fui professora, sou professora, mas da universidade, não sou professora do nível médio, por exemplo. Então, eu não tinha essa vivência. Né? A minha vivência não foi essa. Então, quando eu comecei a conviver com os professores da rede pública daqui, que fui conhecer, que fui me encontrar, que fui fazer as reuniões, e eu fiquei assim muito, muito contente, muito feliz de ver que há um desejo de fazer alguma coisa melhor. Há uma preocupação real. Entendeu? Então, porque muitas vezes na literatura, isso não é passado para quem estuda. Né? Você pega livros, nos livros há assim, uma passagem crítica, há uma comprovação, digamos assim, de que não seria da escola essa obrigação, não seria da escola... É interessante essa fala, não seria da escola obrigação, não seria do professor. E a mesma fala a gente escuta na advocacia, não seria obrigação do advogado escutar. E as pessoas, na minha percepção, é como se eu perdesse a possibilidade da escuta do outro e eu ficasse só na minha mecanização focada naquela tarefa que eu fui destinada. E essa mudança de percepção que a gente vem trazendo, da forma de resolução de conflitos, dando autonomia para as partes, porque a mediação é dar autonomia para as partes, para que elas possam ter aí, vamos dizer... Usando uma palavra moderna, empoderar as pessoas para decidir suas demandas, né? Porque assim, eu costumo dizer, quem tem um conflito tem a chave da solução. Só não sabe onde colocou. Não sabe. Ou pelo menos ele precisa dessa chave. Exatamente. E às vezes, tendo uma pessoa, um profissional capacitado, seja um juiz, seja um mediador, um professor, um advogado, mas que auxilie essas partes a encontrarem essa solução e ter criatividade de construção. É verdade. Porque, para mim, um conflito ele tem possibilidade de você resolver. Mas eu preciso ter criatividade para encontrar pontos em comuns
para que aquelas pessoas possam continuar caminhando. Se a gente leva para a seara do direito, dentro da esfera do Poder Judiciário, na seara de família, eu estou falando da família. Como ela vai se comportar após esse terremoto, que foi o divórcio, né? E vai se reconstruir. Que é uma situação muito difícil. Né? Porque, veja bem, todos nós, acredito que vivemos na sociedade, temos um desejo de viver numa sociedade boa, pacífica, justa, cordial. Sim. Todo mundo, acredito, que tenha esse desejo. Também. As pessoas normalmente têm esse desejo. Mas temos também uma fantasia de que aquilo é preparado para nós e que nós só vamos chegar ali e, digamos assim, até botei um termo interessante, como turista, desfrutar daquela maravilha, não é? Só que isso é uma fantasia. Não. Porque esse ambiente propício, seja na advocacia, seja no fórum, seja aqui nesse ambiente de trabalho, ele é um ambiente, ele é uma realidade que tem que ser construída. E alimentada. Então, se você isso, chega, né? por exemplo, num espaço desse para gravar seus programas, e dependendo do seu comportamento, será um bom ambiente ou não será um bom ambiente. Veja, uma coisa tão pequena, com poucas pessoas. Imagine você. Um fórum de uma vara de família, uma faculdade, um colégio imenso como aquele CEPA. Onde tem pessoas, tem possibilidade então, de a gente tem que acabar com a fantasia de que o mundo tá muito bonito esperando a gente. Sim. Né? Que nós vamos chegar lá, nos instalar felizes. Nós temos que construir aquilo. Então, dentro da família, você tem que construir diariamente, no fórum, diariamente. Muitas vezes você inicia uma audiência com pessoas extremamente hostis. E aí eu falo de advogados. Para mim, falo de juízes, não estou dizendo que não, os juízes não são assim, muitos são assim. Eu posso ser assim, eventualmente também, posso me portar desse modo. As pessoas que não estejam ali realmente num clima pacífico, né? Mas que você pode modificar. Você, como advogado, pode mudar o ambiente, o juiz pode. Sim, até as próprias partes podem mudar. Temos, sim. Né? Inclusive, doutora, você pode colocar aquela imagem. Eu vou me reunir, né, dia 19 às 19 horas. Eu vou fazer um encontro online pelo Zoom com quem os filhos ficarão. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito disso. E aí eu vou falar com todas as pessoas que tiverem interesse para pensar em possibilidades de solução. Porque quando os pais estão em conflitos no final de ano, todo mundo quer estar com filho. Sim, mas só que quando a gente está separado, a gente precisa saber aí encontrar soluções para esse momento tão... Compartilhar, Exatamente. Né? Eles têm que dividir, compartilhar... para que todos possam desfrutar, né? Aí, dia 19, eu farei essa live. Quem tiver interesse, é só ir lá no Instagram, que eu vou mandar um link para vocês. Obrigada, viu, meu querido? Muito interessante. Eu muito mesmo iniciei uma sentença que trata de um caso desse. Um pai que mudou-se para outro estado e que quer que os filhos passem o Natal com ele lá no final do ano e a mãe aqui não está aceitando. É muito difícil, realmente, né? É um momento que você precisa ter muito diálogo. Muito diálogo. E como as pessoas não estão adaptadas, vamos dizer assim, em escutar o outro, porque normalmente a gente está para responder, não para escutar, né? Então, a gente precisa realmente desses profissionais que auxiliam. E perceber que o Poder Judiciário, né, tem uma profissional como a senhora. Porque, assim, eu vou ser bem como sincera. Você também. Eu sou de São Paulo, né? Mas eu digo que sou alagoana. Eu também, baiana alagoana. E quando eu conheci, tive o prazer de conhecer o seu trabalho, doutora Ana Florinda, para mim foi assim, uma alegria enorme saber que a gente tem pessoas voltadas, não é só a senhora, a gente tem realmente outros juízes, muitos colegas, também na seara de família, voltados para a solução do conflito. Com certeza. Mas a gente também precisa que as pessoas entendam que não é questão de ceder, é questão de encontrar possibilidades conjuntas de solução, para que aquela família possa ultrapassar esse momento e conviver de uma forma mais saudável. E o diálogo é a base para isso, mas para isso a gente precisa ensinar as pessoas a dialogar. Com certeza. Né? E você, como uma advogada de família, uma profissional competente que tem influência no meio pela sua, né, pela operatividade que você está tendo, inclusive de fazer essa formação, né? Eu digo que é uma formação que você está fazendo para quem assiste. É importante levar ao advogado de família que ele não é um advogado comum. É aquela história, não é você não é o advogado de quem bate um carro e vai-se embora e acabou. Concordo. Né? Porque eu digo assim, o conflito de família não se resolve.
ele se administra. Exato. Eu digo assim, vocês vão sair daqui hoje, vão estabelecer o valor da pensão, vão estabelecer o direito de convivência, tantos dias por semana e tal, né? Pronto. Saiu daqui, continua a questão. Aí mês a mês vai ser pago, semana a semana a convivência vai acontecer. Então, você não resolve, você administra E eu falo todo sempre o assim, tempo. Ó, o papel é estático, a vida não. E é dinâmica, o próprio processo de família é dinâmico. Você vê que não transita em julgado formalmente. Né? As mudanças na vida vão imperar a necessidade de rever aquilo que materialmente, nem formalmente. Exatamente. Você não, formal, não é verdade. Se você analisar essa máxima de que ele transita de forma, não, ele transita aquele. Mas, por exemplo, nada impede que você venha depois, tendo novas motivações, não é? Exatamente. Então, eu acho que é um processo extremamente dinâmico e precisa que o advogado tenha esse conhecimento. E que explique ao cliente, né, essa dinâmica diferente, porque às vezes Claro. eles pensam que a sentença terminou, mas não termina ali. E muitas vezes um advogado chega para mim e diz assim, mas eu fiz isso porque o meu cliente exigiu. Bom, eu não estou aqui para dizer ao advogado, você faça isso, faça aquilo, mas eu tenho minha experiência de advocacia. Então, tem coisas que você tem que dizer ao seu cliente que aquilo não é possível. Para não ser um mecanismo de vingança também. Que aquilo que ele está querendo, eu não farei isso. Isso eu não falei. A gente tem que saber os nossos valores. Meu limite é esse. Exatamente. Eu tenho meu limite. Meu limite é esse aqui. Isso não posso fazer. Isso que você quer é um tipo de uma advocacia, digamos assim, provocativa. Isso evidentemente, não vai ser deferido. Vai criar mais tumulto dentro do processo. Eu não vou fazer isso. Exatamente. Mas meu cliente quer. Não é assim. Um a gente precisa saber falar para o cliente até onde a gente tem os nossos limites. Claro que você é o seu cliente, é quem está, evidentemente, custeando, né, vai pagar o seu trabalho. E ele também precisa saber das responsabilidades de fazer daquela Mas você forma, tem um juramento também. É como um médico. Você pensa se o paciente do médico dissesse, eu estou lhe pagando, eu quero que você faça isso, o médico vai fazer? Não, ele vai dizer, não, eu não vou fazer. Exatamente, o engenheiro, eu quero isso aqui. Não, peraí, essa aqui não vai aguentar essa estrutura. E por que o advogado tem que fazer tudo que o cliente quiser? Não, ele tem a mesma responsabilidade. Eu concordo. E eu brinco que, às vezes, se for necessário... Isso aqui é uma causa temerária, você vai poder pode acontecer, é má fé, você pode ser multado, tem que saber você vai ter que pagar uma multa, e se você pagar a multa, você não pode atribuir a mim. E eu não quero... E não são só as responsabilidades no processo, porque no direito da família tem os reflexos que vão esbarrar nos filhos. Isso. Então, né? ele é um profissional como outros, que eu mencionei aqui, por exemplo, a engenharia, que ele tem limite também. Já aconteceu colega sua dizer na audiência, eu faço tudo pelo meu cliente. Tudo que o meu cliente, tipo assim, talvez o que o meu cliente quiser. Eu fiquei, de fato, horrorizada. Porque isso não é para ser feito assim. Tem coisas que você não pode fazer. A gente precisa explicar quais são as consequências de todos os atos. Com certeza. Né? É uma responsabilidade do advogado. Concordo plenamente. Doutora Ana Florinda, a gente está chegando no final do nosso encontro. Queria saber se a senhora tem alguma mensagem para passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, diante de como a senhora enxerga esse novo momento do direito das famílias. Deixo a franqueada a palavra para a senhora. Eu acredito que a principal mudança de quando eu estudei direito, iniciei na faculdade de Direito da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, e hoje atuando como magistrada, é o crescimento da tendência de se decidir por princípios. Sim. Né? E isso tem um lado bom, mas que tem um lado muito negativo, que aumenta muito a voluntariedade do profissional que vai julgar. Então, hoje, se você pegar os textos, eu digo porque eu estudei fora do Brasil e meus colegas lá de Portugal, eu fiz também o doutorado lá em Lisboa, e sempre ouvia dizer, mas isso não está na lei brasileira. Eu digo, não, mas isso foi... Como você explicar que não está na lei brasileira, mas é o princípio? Por exemplo, o casamento homoafetivo, né? Que não está, mas não está aqui. Mas a união estável entre o homem e a mulher, a Constituição é clara. Não, mas a interpretação... Então, veja bem, não estou criticando as interpretações de um caso nem de outro. Estou dizendo a você que quem lê a lei do Brasil, quem lê a Constituição do Brasil, não está nem perto, muitas vezes, do direito que se pratica no Brasil. Sim. Porque está aumentando muito essa tendência
do juiz interpretar do modo que ele acha que deve interpretar, e isso começa pelo Supremo Tribunal Federal, né? O juiz ativista, o juiz que a Constituição é o que ele pensa, dentro daquele princípio dele, claro, e diz que o juiz não tem ideologia. Tem, sim. Ideologia é o modo como eu penso o mundo. Porque não tem ninguém Não estou falando da ideologia, né? política, estou falando do modo como eu vejo o mundo, como eu vejo a sociedade. Então, você tem juiz que diz que vai botar a sociedade no lugar certo, que vai caminhar na direção, quer dizer, a direção dele. Eu acho que a direção é a direção da lei e da Constituição, que você tem que dar o espaço ao legislativo para fazer a sua parte, que é o papel dele, tem o direito, a parte do executivo e tem do poder judiciário. Respeitar os poderes. Então, eu ainda sou daquele tipo de juiz, que não sou aquele que me apego à lei, não sou a boca da lei do Código Napoleão, mas eu respeito muito, muito. Tem uma diretriz, né? Para ter uma segurança. Porque eu não tenho o direito de passar para o processo uma ideia minha, completamente diferente daquilo que a lei está trazendo, né? Então, o que mudou foi isso. Doutora, agradeço imensamente a sua presença, viu? E a gente está encerrando por aqui esse nosso podcast.